Bom dia, graças e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão e dando continuidade aqui a nossa proposta, para a semana, os 4 convites de Jesus. Então, primeiro convite de Jesus, vinde a mim, o convite para a salvação. Depois falei para vocês, segundo convite de Jesus, vinde após mim, Mateus 4,19, convite para humilhação. E hoje eu quero estar falando de um terceiro convite de Jesus que encontra-se em Mateus, ainda no capítulo 11, versículo 29, que diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este convite é interessante, irmãos, porque enquanto Jesus está convidando ali para a salvação e posteriormente ele está convidando também para a humilhação, aqui Jesus traz um outro convite interessante. A Bíblia é toda bela em relação a tudo quanto está escrito mesmo, não é? É que se a gente tirar toda a frase que a gente vai precisar mesmo para trabalhar todo o versículo 29, é o aprendei de mim. E este aprendei de mim é um convite que está nos chamando para o discipulado. E este convite para o discipulado é alguma coisa que de alguma forma hoje também a gente tem imaculado bastante o conceito de discipulado, porque o que é discipulado? Discipulado é a capacidade de aprender com alguém. A gente vai falar isto. No grego, discípulo traz um conceito aqui do paidian, e esse paidian era uma criança mesmo, e vem da paideia grega também, da criança, e do Senhor, aquele que haveria de conduzir a criança no seu processo de aprendizado até esta criança ter maioridade, para que pudesse então começar a assumir os negócios da família, ainda que tivesse toda a capacidade real de pertencer àquela família e, sobretudo, dentro da cultura, principalmente do Novo Testamento, a criança tinha que ser conduzida num processo de discipulado até que pudesse ter maioridade. Paulo chega a propor que não adianta ser filho do dono da casa se ainda é criança, porque o servo, o mordomo, ele vai ter mais legalidade na casa do que você mesmo. É o que a Bíblia está falando. E quando a gente fala aqui nesse conceito de discipulado, a gente tem maculado muito esta proposta. Por quê? Porque o próprio Jesus está falando, aprendei de mim. E dentro desta virada do século, mais uma vez, dentro deste novo milênio que a gente está começando agora, a proposta não é aprender de Jesus, mas é aprender daquele que vai ser o meu discipulador, e tudo quanto ele propor eu farei, tudo quanto ele mandar também eu vou obedecer, tudo quanto ele pôr como sendo normativo eu vou cumprir. E aí o complexo é que sempre a gente vai perceber aí discipuladores entrando na vida de um novo convertido, na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira e assim por diante, e quebrando algumas coisas que não podem ser quebradas, como a intimidade do casal, a intimidade da família e alguns tipos de laços que a gente tem que permitir permanecer sem intervenção, e essa intervenção ela tem de acontecer somente quando então a gente precisar, e quando precisa não é aquele que está me discipulando, mas quando precisa é aquele que de fato está me pastoreando, não é? E com certeza o cristão sempre vai estar precisando de muitas coisas, mas sempre na premissa de que no precisar do cristão, aqueles que de fato estão preocupados com a sua alma, hão de dobrar o joelho e clamar, interceder e rogar, para que de fato o Senhor possa suprir todas as suas necessidades, e tudo quanto nós podemos oferecer é a nossa presença, que de fato já traz um peso muito grande quando a gente está sofrendo, padecendo, quando a gente precisa de um ombro amigo, de uma fala amiga, não é? Mas a ação para o nosso bem-estar
em primeiro lugar, ela parte de Deus em Cristo Jesus. E quando a gente aprende de Jesus dentro deste convite do discipulado, este é o grande dilema, discipulado, não é? A igreja, ela não muda o mundo, mas gera convertidos. Mas quando gera convertidos, gera dentro de uma perspectiva estritamente que seja pautada para o Evangelho. Então, a igreja ela não muda o mundo quando gera convertidos. Quando gera discípulos, sim, ela vai mudar o mundo, porque o convertido é alguém que se converte à fé cristã, mas que necessariamente vai começar a aprender, dar os primeiros passos na fé cristã, aprendendo de Jesus. Então, o papel daquele que é meu discipulador não é fundamental caso ele esteja te ensinando os caminhos de Jesus e não seus próprios caminhos, caso ele esteja te alimentando mesmo como se alimenta uma criança. Paulo está falando que com leite eu vos criei porque vocês ainda não tinham estrutura para comida sólida, né? Então é assim, a função daquele que está aí no caminho, ele não é menos de discipulador e mais de irmão mais velho, que vai sempre estar preparando ali a capacidade de assistir, de acudir, de preparar o alimento para aquele que está recém-chegando no nosso meio. E aí, quando a igreja gera o convertido, o próprio Jesus está gerando discípulos. E estes discípulos aqui são discípulos que ele não negocia também. E assim, não tem este contexto, olha, eu sou um discipulador, então eu vou discipular pessoas. Não, você é um irmão mais velho que vai ensinar o irmão que nasceu a como se portar dentro da casa e como respeitar mesmo esta estrutura do Evangelho, como dentro da sua casa. O irmão mais novo, ele aprende com o irmão mais velho, pelo menos era assim no passado, como respeitar os pais, não é? Então o irmão mais novo aprende com o irmão mais velho, que é esse que se põe na condição de discipulador, em como respeitar o nosso Senhor. E aí tudo quanto o irmão mais novo tem que aprender com o irmão mais velho é conhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Pai. E quando nós estamos aprendendo de Jesus, estamos aprendendo de fato e de verdade. E Jesus pegou 12 homens de culturas totalmente diferentes, cada um deles com uma cultura totalmente diferente, de tradição totalmente diferente, de situação socioeconômica totalmente diferente. E num período de 3 anos, irmãos, 3 anos e meio, os deixou preparados para mudarem o mundo de sua época. Então, discipular é transmitir caráter, aquilo que você aprendeu com Cristo. Aprendei de mim, não é? Aquilo que você aprendeu com Cristo, que é ter um caráter cristão, você vai transmitir. Então, discipular é transmitir caráter, é transmitir vida, é transmitir aprendizado. Mas que tipo de caráter? O de Cristo? Sim. E o do meu discipulador? Aí Paulo ele está falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo ele nunca se põe como sendo alguém que de fato está ali preocupado com esta psicose do discipulador e daquele que está sendo discipulado, mas como o exemplo que ele está trazendo, como ele aprendera com Cristo, então ele tem um caráter transformado, e esse caráter transformado ele está querendo imprimir na face ou na vida daquele que está chegando, não é? Para aprender. Então, assim, se eu posso aprender com aquele que aprendeu de Jesus, então o meu legado será grande. Mas se eu estou aprendendo com aquele que necessariamente ainda aprendeu pouco de Jesus, então tem um déficit aí pelo caminho. Mas se eu estou aprendendo daquele que está me ensinando a aprender com Jesus, talvez eu e este irmão mais velho estaremos não só conhecendo o nosso Senhor, mas ambos desfrutando da sua presença e dia a dia aprendendo algo novo com Ele. Foi isto que Jesus fez com os seus 12 e é isto que Ele quer fazer com você. E é isto que Ele vem fazendo ao longo da história
com a igreja mesmo, e sempre trazendo homens cheios do Espírito Santo, cheios de capacidade ministerial, ou mesmo cheio de amor, com o coração convertido, quebrantado, humilhado, que vai pegar aquele que está chegando também e transmitir o caráter de Cristo, que começa por baixo, é na humilhação. E conhecemos a Jesus é na humilhação, pois então não foi na glória de Jesus que nós o conhecemos. E aí ainda tem um outro livro aqui de Dietrich Bonhoeffer, o Discipulado. Ele diz que a teologia da glória é que leva para esse contexto aí de querer conhecer por cima, mas a teologia que nós fazemos e que é legítima é a teologia do sofrimento, porque o que nós temos que transmitir não é outra coisa senão esta verdade de que Cristo, ele sofreu pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos então, posteriormente, aprender a sofrer pelos outros também que hão de vir para transformação de vida. E assim, qualquer pessoa que está em cargo de liderança, que não tenha chorado pelos seus liderados, que não tenha tido dores de parto pelos seus liderados, estes não aprenderam com Jesus. E Jesus está propondo: aprendei de mim. Logo, se você está num cargo aí de confiança, de liderança mesmo, ou você está mais amadurecido, sofra por estes que estão chegando, chore por eles, clame por eles, interceda por eles, assim como Jesus sofreu por vocês, e assim como Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a vida daquele que é chamado para estar conduzindo os novos, os neoconvertidos na fé, não é uma vida de glória, é de sofrimento mesmo, porque vai estar trabalhando para lapidar caráter. E aí, bom, mas eu tenho tantos discípulos, né? Não, você não tem discípulo nenhum, caso você não tenha aprendido com Jesus, porque quando você aprende com Jesus, todos os seus discípulos é relegado a Jesus, e o que você vai fazer por estes que supostamente são seus discípulos é chorar por eles, orar por eles, clamar por eles e conduzi-los dentro deste processo da transmissão de caráter, de vida e de aprendizado. Se você aprendeu a ter caráter, vida, e você tem capacidade para estar à frente. E com isto, o terceiro convite de Jesus: aprendei de mim, né? Então o primeiro convite é para a salvação, o primeiro convite é para a humilhação, o terceiro convite é para o discipulado. E com isso eu quero deixar esta mensagem mais uma vez para vocês, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração de cada um, e convidando, faça a inscrição os que não são inscritos, não é? Assine ou ative o sininho, deixe o seu like, curta a página, tem muita coisa boa nesta página nossa mesmo aí, neste nosso canal, e que vai edificar a sua vida e de alguma forma vai nos edificar também, pois poder estar falando para vocês já requer de nós um compromisso muito sério com Cristo, que já nos traz uma capacidade de estarmos sendo edificados. Fiquem na paz. O Senhor vos abençoe.